Então, crianças, como eu falei para vocês mais cedo, a nossa aula de matemática iria ser dividida em duas etapas. A primeira etapa seria uma aula mais teórica, aonde vocês iam conhecer os instrumentos que foram adaptados ao longo do tempo. Como vocês viram, antigamente os seres humanos nós mediam alguns objetos com auxílio da parte do corpo, como palmo da mão, grossura de um dedo, comprimento de um pé e as passadas. Alguns mais velhos ainda utilizam esses tipos de medidas, mas com o passar do tempo, as medidas foram evoluindo, construindo novos instrumentos, como metro articulado, trena, régua, metros e fita métrica, cada um com suas funções, que foram mencionadas no vídeo anterior. Agora, nesse vídeo, vocês irão conhecer mais um pouco como fazer os seguintes cálculos, como se dá algumas medidas, se dá em metro, se dá em centímetro, milímetro ou quilômetro. Então, vamos lá. O primeiro exemplo, eu coloquei aqui o nome milímetro. Quando uma pessoa se referir, vamos dizer assim, Joana, milímetro é representado por qual letra? Joana, já por dentro do assunto de medidas de comprimento, irá responder da seguinte maneira. Os milímetros vêm representados pela letra MM. Quando a pessoa perguntar como é representado a milímetro, a gente corresponde que é representado pela letra MM. Quando se refere a metro, ele vem representado pela letra M, que é a inicial do nome metro. Centímetro corresponde cm, que cm significa centímetro. Quilômetro, ele vem representado pelo km. Então, eu trouxe uma régua e já desenhei um desenho de um lápis. Com o auxílio da régua, eu irei dizer quantos centímetros tem esse lápis desenhado nesse quadro branco. Então, lembrando, quando a gente utiliza a régua para fazer a medição, sempre começa do zero, nunca começa do número 1. E lembrando também que esses pontinhos que tem entre o 0 e 1 e sucessivamente são os famosos milímetros. Então, vamos dizer que esse lápis mediu 17 centímetros. Representando fica 17 cm, que significa 17 centímetros. Se alguém perguntar, vamos dizer assim, Diogo, eu quero que você me responda quantos 1 metro tem em centímetros. Aí Diogo vai dizer, eu não sei. Aí vamos dizer assim, que José falou que o centímetro tem, que 1 metro tem 100 centímetros. Diogo pergunta por quê? Aí o Diogo vai dizer assim, se 1 metro ele vale até 100, então 1 metro ele tem 100 centímetros. E se Diogo ainda não conformado, perguntou quanto tinha meio metro. Então José respondeu que se 1 metro equivale a 100 centímetros, a metade de 100 se dá por 50, que se torna 50 centímetros. Se alguém perguntar meio metros corresponde de que maneira? Vamos dizer assim, que Ana Clara respondeu que fica 1 metro e
50 centímetros. 1,5 metro equivale a 1,50 metro. Então, e se uma pessoa perguntar, tipo, Eduarda, 1 quilômetro que vale quantos metros? Eduarda responde que se 1 metro que vale 100 centímetros, então o quilômetro é uma medida de comprimento maior. Esse quilômetro se vai dar por 1.000 quilômetros. Então, quilômetros vale a 1.000 metros. Corrigindo, quilômetros se vale a 1.000 metros. Então, se alguém perguntar, Márcia Raíssa, me diga a distância entre duas cidades ou dois povoados. Exemplo, vamos usar o povoado do Caldeirão do Mulato, que é a nossa comunidade, versus Antônio Gonçalves, que é o nosso município. Eduarda, me diga qual é a distância em quilômetros dessas duas cidades. Eduarda disse que a distância entre as duas cidades se dá em 12 quilômetros. Então, na atividade de vocês, está perguntando se a distância entre duas cidades. Vocês irão só colocar mente as letras que representam os quilômetros, que é km. Aqui eu estou usando o exemplo para vocês terem noção como faz essa medição. Se alguém perguntar, tipo, Márcia Raíssa, me diga, a sala onde você estuda tem quantos de comprimento? E como se dá essa medida? Márcia Raíssa diz que a medida de comprimento dessa sala se dá por metro. Então, ela responde que a sala dela tem basicamente 4 metros. Então, na questão de vocês, na questão 4, está perguntando quanto está perguntando o comprimento de uma sala. Como se dá essa medida? Vocês irão colocar M, que representa metro. Quem não quiser botar M, pode colocar o nome metro também. Aí fica a palpite de vocês, a escolha de vocês. Então, se alguém perguntar, tipo, quanto que vale um comprimento de um rio? Essa medida vai se dar por metros ou quilômetros? Essa medida vai se dar por quilômetro, porque termina em metros. Vamos supor que aqui seja um rio. Então, a distância desses dois rios tem basicamente 2 metros, 2 m. Então, na atividade você está perguntando o comprimento